Olá, pessoal. Então, hoje estamos aqui para falar sobre a República da Espada, tá? A primeira fase da República Brasileira pós-proclamação, então, vai ser chefiada pelos militares. Como eu já falei para vocês anteriormente, quem proclama a República no Brasil, né, entre parênteses, vai ser os militares. Essa proclamação não tem participação popular, então quem assume o poder é justamente os militares. E os primeiros anos da República, então, vai ser chamado de República da Espada, exatamente pelo motivo de que quem está no poder são os militares, tá? Então, nós vamos ter, assim, três grupos políticos que vão estar disputando o poder, tá? Porque agora nós temos uma nova forma, uma nova organização política, então isso também vai incluir algumas mudanças nas disputas políticas, certo? A gente vai ter o grupo dos militares, que defende um governo forte, um governo centralizado, o lado dos latifundiários, tá? O partido dos latifundiários, tá? Que vai defender um governo com pouca centralização e muita liberdade para as províncias, tá? Que agora serão chamados de estados, o que facilitaria muito os seus interesses. E um terceiro grupo que é defensor da República, tá? Totalmente antimonarquista, que vai ser chamado de jacobino, tá? Porque eles são bem radicais, eles querem um governo voltado para os interesses populares. Então, por isso que eles vão acabar sendo chamados de jacobinos, uma alusão aos jacobinos lá da Revolução Francesa, tá? Por serem extremamente radicais. Então, a gente vai ter o quê? Nessa primeira fase, tá? O Deodoro da Fonseca vai assumir como presidente e vai tomar algumas medidas logo que ele assume o poder, tá? No que a gente vai chamar de governo provisório. Por que governo provisório? Porque ele assume o poder interinamente após a saída do Dom Pedro II e ele precisa organizar o poder, ele precisa realizar eleições, ele vai fazer uma nova constituição, tudo isso para organizar politicamente o Brasil. Então, ele vai tomar algumas medidas, entre elas, expulsão da família real, tá? E todas aquelas instituições que fossem ligadas ao Império. Então, para realmente pôr um fim ao período imperial. Fim do padroado régio, tá? Que era aquela questão da submissão da igreja ao Estado e que o Estado continuava chefiando a igreja, tá? Porque, teoricamente, era o Estado que pagava os padres, então nós vamos ter o fim do padroado régio. A convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que é quem vai escrever, quem vai fazer a Constituição, tá? E a grande nacionalização. O que é essa grande nacionalização? Aquelas pessoas que não tinham nacionalidade brasileira, que não eram considerados brasileiros, agora vão ganhar a documentação e vão passar a ser brasileiros de fato, como se diz, tá? Vai ser convocado Rui Barbosa para ser ministro da Fazenda, porque uma das causas da queda do Império foi exatamente a crise econômica. E o Rui Barbosa era uma pessoa muito bem vista, tá? Ele era um intelectual, alguém muito bem visto dentro das elites brasileiras, então ele vai ser chamado para ser o ministro da Fazenda, para organizar. O que ele faz? Ele acreditava que o que faltava no Brasil era investimento, era dinheiro para as indústrias para que elas pudessem se desenvolver. E proteção comercial. O que ele vai fazer? Vai injetar muito dinheiro na economia brasileira sem que o Brasil tivesse esse lastro econômico, tá? Vai emitir muito papel moeda, vai permitir a instalação de indústrias, vai criar tarifas alfandegárias que protejam o nosso comércio, que beneficiem os produtos aqui produzidos. Porém, o Brasil não tem esse lastro econômico que sustente tudo isso. Então, essa política vai acabar sendo um fracasso, porque ela vai levar ao aumento da inflação, o aumento do desemprego, do custo de vida, tá? E isso vai acabar sendo conhecida como encilhamento, uma alusão ao Jockey Club, tá? E ao barulho que faziam os cavalos, os instrumentos, as coisas utilizadas com os cavalos faziam muito barulho. Então, essa política do Rui Barbosa vai ser chamada de encilhamento, porque ela fez muito barulho, ela foi muito falada, tá?
porém, ela trouxe poucos efeitos positivos para a economia brasileira e muitos efeitos negativos, o que vai criar ainda mais uma crise dentro do governo, tá? Em 1891, tá? Então é promulgada a nossa segunda Constituição, tá? A primeira foi lá em 1824, pós-proclamação da independência, tá? E agora nós temos a nossa segunda Constituição, inspirada na Constituição norte-americana. Então, ela vai determinar que o Brasil serão 20 estados com certa autonomia administrativa, agora não serão mais chamados de províncias, e sim de estados, tá? Um sistema nacional bicameral, o que é isso? Formado por Câmara dos Deputados mais Senado, tá? 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá? Separação entre igreja e Estado, igreja é uma instituição, Estado é outra e não tem ligação. O casamento civil vai passar a ser oficial, que anteriormente só era considerado casamento religioso, o oficial. Voto direto, tá? Aberto e universal masculino. O pessoal, assim, ó, mais ou menos 1,5% da população votava. Por quê? Analfabetos, soldados, mulheres, camadas mais populares não podiam votar, tá? Então, esse voto universal aqui, ele é meio que de fachada, certo? Promulgada a primeira Constituição, vamos às eleições. Aqui, gente, as eleições elas são separadas para vice e para presidente, tá? Então, se candidatavam e se votava no vice e no presidente. Então, é muito comum se eleger um vice e um presidente de chapas diferentes. E é o que vai acontecer aqui, tá? Se espalha o boato de que se o Deodoro não fosse eleito, ele era um dos candidatos à presidência, se ele não fosse eleito, ele daria um golpe de Estado. Então, ele acaba sendo eleito presidente da República. E o Marechal Floriano Peixoto, que tinha uma certa ligação com o Congresso, com a Assembleia, vai acabar sendo eleito vice, certo? Porém, o Deodoro tem uma oposição muito grande, porque ele não tem o apoio dos deputados, digamos assim. Então, o que vai acontecer? Vai surgir uma série de atritos. Ele vai ser acusado de corrupto, de nepotista, tá? O que é nepotismo? Quando você põe familiares teus são beneficiados pela política. Então, ele vai ser acusado disso. Vai ser votada a tal das leis das responsabilidades, e essa lei determina que se o presidente fosse acusado de corrupção e caso isso fosse comprovado, ele poderia ser deposto, tá? Então, diante destas acusações, o Deodoro da Fonseca acaba fechando o Congresso, tá? Com esse fechamento do Congresso, ele perde o apoio dos governadores estaduais e acaba enfraquecendo muito, porque politicamente ele precisava do apoio político que vinha dos estados. Então, com o fechamento do Congresso, isso mostra autoritarismo, tá? Que vai ser uma das características da República da Espada, tá? E ele acaba perdendo o apoio dos governadores. A Marinha vai ameaçar atacar o Rio de Janeiro, fica contra o Deodoro, desculpem, o presidente, tá? E ele acaba, para evitar conflitos, ele acaba renunciando, tá? Porque existe a possibilidade muito grande de conflitos dentro do Brasil inteiro, tá? Principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele acaba renunciando. Quem assume é o Floriano Peixoto, que era muito adepto, tá, das ideias, ele era aliado dos cafeicultores, ele vai ter o apoio do Congresso, e ele assume. Só que a Constituição dizia, nós não tínhamos um ano de governo ainda. Caso o presidente renunciasse ou fosse impedido de assumir no primeiro ano de mandato, novas eleições deveriam ser realizadas. Então, o que o Floriano deveria fazer? Assumir interinamente e convocar novas eleições. Claro que ele não vai fazer isso, tá? Ele se nega a fazer isso, com o apoio dos cafeicultores, então, dos latifundiários, ele permanece no poder, e aí ele se transforma em extremamente autoritário, tá? O governo dele vai ser tão autoritário que ele vai ser chamado de Marechal de Ferro, tá? Ele vai ser conhecido como Marechal de Ferro. E algumas medidas que ele vai tomar logo de início são a substituição dos governadores, tá? E ele vai criar uma série de medidas para fazer com que ele ganhe o apoio popular. Porque o que nós tínhamos? Devido ao encilhamento, tá? Aquela política fracassada do Rui Barbosa, nós vamos ter uma inflação muito alta. Então, o que ele vai fazer? Diminuição dos preços dos aluguéis, ele vai
construir casas populares, vai destruir aqueles cortiços que eram muito famosos no Rio de Janeiro e que ele considerava que eram habitações impróprias e que enfeiavam a cidade. Então ele vai destruir isso e vai construir casas populares, vai diminuir impostos. Uma característica aqui é que ele acaba diminuindo o preço da carne, que era um produto considerado somente das elites, porque era muito caro e as camadas populares acabavam não tendo acesso. Então, para ganhar o apoio popular, ele acaba fazendo isso. Ele é extremamente nacionalista e xenófobo, tá? Isso vai permanecer no seu discurso, é bem perceptível, tá? Mas ele vai criar algumas leis protecionistas que sim vão acabar beneficiando o nosso comércio, tá? Quando ele acaba sendo assim extremamente autoritário, ele vai perdendo o apoio dos generais também. Então ele manda prender 13 generais, e esses 13 generais escrevem o manifesto dos 13 generais que pedem o afastamento do Floriano e a realização de novas eleições, tá? Isso só faz com que ele se torne ainda mais autoritário, certo? No governo do Floriano Peixoto, nós vamos ter duas importantes revoltas. Para nós gaúchos, tá? A Revolução Federalista, que ocorre entre 1893 e 1895, tá? Que é extremamente importante, que põe de um lado os maragatos e de outros pica-paus, tá? Em oposição ao Júlio de Castilhos, porque a Constituição rio-grandense permitia que a reeleição ocorresse quantas vezes o governador quisesse. Então, o Júlio de Castilhos ele acaba se candidatando a governador mais uma vez. Ele já era o governador do Brasil e ele acaba do Rio Grande do Sul, desculpem. Ele acaba se candidatando mais uma vez. Isso gera oposição, tá? Quem que é a oposição, tá? Os Maragatos, o Partido Federalista, liderado por Silveira Martins, por Gaspar Silveira Martins, que estão sediados no Uruguai. Então, eclode uma revolta, tá? Os pica-paus, que são os representantes liderados por Júlio de Castilhos, do Partido Republicano Rio-Grandense, ocorre um enfrentamento, vai ocorrer, nesse meio tempo, eles vão ter o apoio do Gumercindo Saraiva, que vai acabar se aliando à revolta da Armada, tá? E aí eles vão invadir Santa Catarina. E Santa Catarina tinha como capital Desterro, que hoje é Florianópolis, tá? Então eles acabam invadindo Desterro e dentro das disputas, Floriano Peixoto acaba apoiando os pica-paus, então os maragatos são derrotados e a expulsão deles de Desterro acaba sendo depois renomeada, tá, como Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, tá? Então, a derrota dos maragatos dentro dessa batalha que vai envolver o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, leva a cidade de Florianópolis a ser homenageado com o nome de Florianópolis por ser o presidente Floriano Peixoto. Tá? Aí nós vamos ter também no Rio de Janeiro a Revolta da Armada em 1893, que põe a Marinha contra o governo, contra o Floriano Peixoto, tá? E aí eles ameaçam atacar a cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos ter a formação de batalhões populares, porque o Floriano Peixoto ele acaba sendo um pouco bem visto pela população, tá? Então, diante desse enfraquecimento, o Brasil acaba findando o processo de República da Espada, o período da República da Espada, que vai durar de 1889, proclamação da República, tá? Até 1894. E a partir daí nós vamos ter o início da República Oligárquica, que vai de 1894, tá? Até 1930, tá? Então é um período bem extenso onde nós vamos ter no poder os cafeicultores, os latifundiários, certo, pessoal? Beijo, cuidem-se, qualquer coisa podem chamar.